Fala, nação! Uma notícia grave caiu como uma bomba no noticiário esportivo. O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal por estelionato e fraude em jogos esportivos. Segundo a investigação, ele teria forçado um cartão vermelho na partida contra o Santos, em novembro de 2023, supostamente para beneficiar apostadores. Além do jogador, 3 parentes também foram indiciados, e as investigações apontam trocas de mensagens comprometedoras sobre o tema. O Flamengo já se pronunciou oficialmente e reforçou seu compromisso com o fair play e a presunção de inocência. No vídeo de hoje, vamos detalhar tudo o que já se sabe sobre o caso, a postura do clube e o impacto disso no ambiente do Mengão. Então assiste até o final, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. O que você acha dessa situação envolvendo Bruno Henrique? Bora para a análise completa! Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal por suspeitas de forçar cartão e beneficiar apostadores. A Débora Gares traz as informações ao vivo. Débora, seja bem-vinda, bom dia. Tudo bem, Mari? Bom dia para você, Lofredo, Vini, todo mundo ligadinho com a gente. A gente já está aqui na porta do CT do clube, né? Acompanhando a movimentação. O técnico chegou um pouquinho mais cedo. A partir do final do dia os jogadores chegam. E aí a gente fica naquela expectativa, né? Saber se o Bruno Henrique vai se apresentar ou não depois desse caso, né? Que foi divulgado na imprensa ainda ontem à noite, do indiciamento do jogador por suspeita de ter forçado um cartão amarelo. Partida contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro de 2023. E com isso ele teria beneficiado apostadores, um grupo grande, inclusive, de apostadores, com destaque para o irmão dele, o Vander Nunes Pinto Júnior, com quem ele teria, inclusive, trocado mensagens alertando em qual jogo ele forçaria esse cartão. Tanto o Bruno Henrique quanto o Vander foram indiciados por estelionato e também no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, que trata de fraude envolvendo competição, resultado de competição esportiva. E essas acusações têm penas que podem chegar até 6 anos de prisão. Além deles, a gente tem mais 8 pessoas indiciadas, sendo 2 delas parentes, né, amigos do Vander. Toda essa situação delicada, a Polícia Federal já vinha investigando esse caso desde o ano passado. Vocês vão lembrar, agentes da Polícia Federal estiveram aqui no CT Ninho do Urubu e também na casa do jogador e em outros endereços em Minas Gerais para coletar provas, apreenderam celulares. E foi inclusive num desses aparelhos que eles encontraram conversas entre o Bruno Henrique e o irmão tratando desse assunto. A gente procurou o Bruno Henrique, que não quis se manifestar, a assessoria disse que ele não ia falar nesse momento, e a gente também procurou o Flamengo, que em nota disse o seguinte: não foi comunicado oficialmente dos fatos que vêm sendo noticiados, mas o clube disse que tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo e também, de igual maneira, defende a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência. E, portanto, o Bruno Henrique não está afastado ainda. Resta saber se ele vai para o jogo, né, vai ter condições, enfim, vai se pronunciar, já que o Flamengo joga hoje à noite, né, enfrenta o Juventude pelo Campeonato Brasileiro e no final da manhã os jogadores já vão chegando por aqui para poder se preparar, se concentrar para essa partida. Difícil até, né, Mari? Depois de uma informação dessa, uma situação tão complicada. Beleza, Débora, muito obrigada, minha amiga, bom dia, bom trabalho a você. Eu vou lembrar que da outra vez, nessa operação, o Bruno ainda não tinha sido indiciado, tá? Naquela batida que a gente até mostrou aqui também da Polícia Federal, o Ninho do Urubu, foi a casa do Bruno Henrique também. O Flamengo teve um jogo logo na sequência e ele participou. Não tinha sido indiciado. Agora a gente já fala de um avanço nas investigações, né? Uma situação diferente, mas o Flamengo ainda não divulgou a lista dos relacionados para essa partida contra o Juventude. Então, como a Débora já trouxe... Esse é o lance, ó. Esse é o lance, que ele cavou o amarelo e depois ele foi expulso, ou seja, ele estava querendo... Ele tinha, inclusive, avisado, pelos textos que a gente lê, tinha avisado os parentes. A gente já vai mostrar a conversa. Né, que ia tomar esse cartão amarelo contra o Santos. Final de jogo, ele foi lá e forçou o cartão amarelo. Só que ele ainda tomou o vermelho, ou seja,
ele tinha combinado que ia tomar o amarelo para ficar livre e zerar os cartões. E tomou vermelho, ficou suspenso de um jogo e ainda continuou com 2 cartões amarelos. Então ele se desequilibrou completamente, né, nesse lance. E o problema não é ele forçar o cartão amarelo. Porque a gente sabe que existe isso. O jogador está com 2 cartões amarelos, ele vai escolher o jogo. A gente Essa administração é que existe desde que o mundo é mundo. Que a gente fala de minutagem, de calendário. Essa administração, ela é feita até de uma forma inteligente. Tá? Ela faz sentido. O que não pode é ele informar outras pessoas. Olha, no dia tal... E isso virar uma informação privilegiada, eu vou tomar um cartão amarelo. E sabendo que, pelo menos pelo que as conversas deixam a entender, sabendo que aquela informação seria usada em uma aposta. Ou seja, ele ficou Não, seria usada em uma... Isso é fraudar um jogo. Exatamente. Né? Ele ficou com o controle da aposta. Então, assim, é uma situação bastante difícil. Ele tá bem implicado. Pelo que a gente viu. Vamos mostrar as conversas. Vini, você quer falar? Fala primeiro. Eu só ia dizer que eu concordo com vocês, essa questão de forçar um cartão já de maneira premeditada, isso acontece desde que o mundo é mundo. Né? E acho que informar pessoas próximas também acontece desde que o mundo é mundo. Eu vou pegar esse próximo jogo aí, porque daí eu nem viajo para tal viagem que é longa, e aí eu embalo o final de semana, ou é aniversário da minha irmã e eu vou ficar. O problema é você informar alguém que vai usar essa informação privilegiada de alguém que está no jogo para se beneficiar e ter um ganho financeiro, né? Essas conversas, eu acho que elas já existem há tempos, desde que o mundo é mundo, antes das apostas surgirem aqui no Brasil. E aí alguém se beneficiar dessa informação privilegiada para ter ganho financeiro, eu acho que aí muda totalmente de figura. Né? Esse é que é o problema, o que o Vini falou. Eles avisavam antes, vai ter festa esse dia, pode ficar tranquilo que o Festa da Irmã também tem muito cartão. Tem muita gente que toma cartão na Festa da Irmã. Pra festa da irmã. Mas assim, pode ficar tranquilo que esse final de semana... E tinha jogador que fazia... Agora a gente vê muito clube trabalhando esse cartão. Mas antes o jogador trabalhava sozinho esse cartão. Como, inclusive... essa viagem aqui... Parece combinado com o clube. Parece que ele já tinha a recomendação do departamento de futebol para tomar o cartão naquele jogo. Então é isso. A Polícia Federal encontrou trocas de mensagens entre o Bruno Henrique e o irmão dele, que é o Vander Nunes Pinto Júnior. E aí, nesse relatório, essa conversa entre o jogador e o Vander é do dia 29 de agosto de 2023. 2 meses, portanto, antes dessa partida que a gente recuperou contra o Santos e onde o Bruno acabou levando primeiro o amarelo, depois o vermelho. Aí o Vander pergunta para ele: ô tio, você tá com... Eu vou ler como tá escrito aqui, tá? Ô tio, você tá com 2 cartão no Brasileiro? E isso aí, essa conversa, esse print é do celular do Vander. Importante, tá? Porque segundo as investigações, o Bruno Henrique também teria apagado alguns trechos de conversa no seu próprio telefone. Então a gente está vendo o celular do Vander. O Bruno Henrique confirma, sim. E aí o Vander de novo. Quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga a nós, hein? Quer dizer, tá entendendo? Já ali, por isso que o Lofredo lembrou. Me avisa, mas podia ser para uma festa, não ia ter problema. Exatamente. Não, eu só estou recuperando aqui que você disse que não ia ter problema. Os clubes participam dessa administração de calendário de cartões também. E aí o Bruno Henrique já responde, vai ser contra o Santos. O Vander quer saber daqui quantas semanas? E aí o Bruno Henrique fala, dá uma olhadinha aí no Google. E aí o Vander acha a data, 29 de outubro. E até brinca, será que você vai aguentar ficar até lá sem levar cartão? O Bruno diz que não vai reclamar, só se ele entrar forte em alguém e tal. E aí o Vander comemora. Boa, já vou guardar o dinheiro. Investimento com sucesso. Ou seja, diante da informação de que o cartão viria no jogo contra o Santos, o Vander já sabe que se apostar ali ele ganha. Certo? Porque isso já está acertado. Então, beleza. Vamos para o segundo print, então. Aí no dia 7 de outubro, tem mais uma troca de mensagens entre os irmãos. E aí, tratando do recebimento do cartão, tá? De acordo com conclusão da polícia. No mesmo dia, o Flamengo enfrentou o Corinthians pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique pergunta para o Juninho, o irmão dele, né, Vander Júnior, você consegue fazer a transferência, você consegue transferir Pix no valor alto da sua conta? Porque tem isso também, tá, gente? Dependendo do valor, tem conta que não faz transferência, que não movimenta valores superiores a algo determinado junto ao banco. E o Vander fala que sim, consigo, BH, qual o valor? E o Bruno Henrique fala, é 10 conto. Aí o Vander diz que consegue. Então me manda seu Pix aí que eu vou te mandar os 10 mil.
Aí o Vander cobra ele, ó, fazer gol, hein? Beleza. Tá no meu cartola. Tá no meu cartola. E o Bruno Henrique, e você transfere pro Pix que eu vou te mandar aí, tá? Então o Bruno Henrique bota uma grana na conta do irmão e pede para ele fazer o Pix. Aí o Vander envia o número dele de CPF para que a transferência pode ser feita. E aí o Bruno lembra, você não pode ser não, porque a gente tem o mesmo nome, né? Nomes iguais. E o Vander fica com um pouco de medo. Ele pergunta, vai dar ruim? O que que era? E o Bruno Henrique confirma, vai. É um negócio de aposta aqui. Aí o Vander fica meio, uai, dá essa ideia aí que eu vou apostar, que eu estou precisando de dinheiro também. Ó, vamos para o próximo print, a próxima conversa que acontece pouco mais de um mês depois dessa partida entre Flamengo e Santos. Era no dia 9 de dezembro. Aí a polícia encontrou outra conversa entre os irmãos e o Vander diz para ele, sabe a parada que você me deu a ideia do Santos? E alega que o dinheiro não tinha sido pago. Em seguida, ele pede R$4.000 emprestados para o Bruno Henrique. E aí o Bruno Henrique fala, esse aqui é pesado, não dá para você não. E o Vander diz que se ganhar R$1.000, tá bom. Sendo coisa certa, tá bom. O Bruno Henrique diz que tem que ter 10 mil todo final de semana. E aí o Vander, tá, eu ia apostar agora, tô precisando de 1.000, ia apostar, manda numa conta de um terceiro e ele me manda. Aí o Bruno Henrique fala, ó, já tô vendo aqui, mas você não dá não. Temos mais um trecho de conversa, um próximo print. Ou seja, assim, dá a entender que o Bruno Henrique está tratando não só com o irmão Exatamente. sobre a aposta. E que ele liga um alerta para a possibilidade de identificarem com facilidade o irmão, já que eles têm os mesmos sobrenomes. Ou seja, ele sabe o que ele está fazendo e ele sabe o que não pode ser feito. Né? E a conversa continua e o Vander brinca, ó, meu olho até brilhou, dá para tomar um cartão hoje não. E o Bruno Henrique diz, não dá, eu já tenho um. E o Vander ri e diz, ó, deu certo, você conseguiu. Num outro trecho da conversa, o Bruno diz que deu lajinha. O Vander brinca, boa, só comemorar agora. Tá apostando vitória, ou cartão, ou algo assim, e o Bruno fala, não é nada disso não. É parada de cavalo. E o Vander diz, tá. Aí a conversa que a gente vai ver agora é do dia 16 de outubro de 23, 2 semanas antes da partida contra o Santos. O Vander chega, e aí, tio, tudo bem? O Bruno Henrique, beleza? E aí? O Vander fala, ó, tá com 2 de novo, hein? Quando for o terceiro, avisa. E o Bruno Henrique fala, você me chamou para falar sobre isso, tá de brincadeira, né, e tal. E o Vander dá uma desconversada, não, claro que não. E aí a gente vai para o último trecho, que é a conversa do dia 31 de outubro, na véspera da partida contra o Santos. O Bruno Henrique manda mensagem. Ó, lembra daquela parada que você me perguntou um tempo atrás? E o Vander, a princípio, parece não lembrar, porque ele pergunta do quê. E aí a conversa é interrompida, não tem mais registro de texto, e é muito provável que a ligação realizada pelo Bruno Henrique para o Vander, principalmente por causa das conversas que foram interceptadas anteriormente, tenha acontecido aqui para avisar para o Vander sobre o cartão amarelo, que o Bruno ia forçar para receber na partida que viria logo a seguir, que era justamente essa, entre Flamengo e Santos. Esses foram os registros que a Polícia Federal usou para chegar ao pé que a gente está hoje, nesse caso do Bruno Henrique. Conversas extraídas do telefone do irmão do jogador, nessa sequência que a gente acaba de ver. Então vamos lá no GE, que a gente tem 2 atualizações também sobre o papo. Vamos à primeira delas, então. A cobertura completa está no GE, tá, gente? Com investigação extensa, o Ministério Público prevê denunciar Bruno Henrique do Flamengo nas próximas semanas. O relatório tem 84 páginas, relatório da Polícia Federal, e apresenta conversas entre atleta, irmão e apostadores que sabiam que ele tomaria esse cartão amarelo contra o Santos em 2023. Ainda segundo outra atualização da nossa apuração no nosso ge.globo, Procuradoria do STJD solicita relatório da PF para análise do caso de Bruno Henrique do Flamengo. O atacante é suspeito de manipular lance em jogo contra o Santos em 2023. Em novembro do ano passado, o tribunal arquivou a investigação por não ver indício de proveito econômico do atleta. O que as conversas grampeadas no telefone do irmão acabam de derrubar.
Isso. certo? Enquanto o STJD não afastar o Bruno Henrique, ou ele tem que ir até a última instância, né, que eu falo trânsito em julgado, Isso, né? e ele tem a presunção de inocência, ele tem a presunção é a de defesa inocência. do Flamengo. O Flamengo não está errado, tá? Exato. E ele pode ser mantido no jogo. Não está errado legalmente. Ética e moralmente, o Flamengo está errado. Quando um jogador está nessa situação que a gente viu, ele não pode continuar jogando porque cai sobre ele uma desconfiança muito grande de qualquer atitude que ele possa tomar em campo. Vou lembrar o caso do Bauerman, do Santos. Foi a primeira coisa que o Santos fez quando as desconfianças pairaram sobre o Bauerman. Foi, olha, o Santos não compactua com esse tipo de situação. Ele está sendo acusado e tem aqui uns indícios que realmente ele pode ter participado disso. Eu não vou correr o risco de manter no meu grupo um jogador que está participando desse tipo de situação, que ética e moralmente já é reprovável, independentemente de ele ser julgado culpado ou não. Então, eu tiro ele do time. O Flamengo não vai fazer isso, porque o Flamengo tem, ou a diretoria do Flamengo tem outro tipo de visão sobre algumas situações de ética e moral. Então, não há essa preocupação da diretoria do Flamengo em fazer isso. E legalmente, está tudo ok, não tem o menor problema. Isso é uma questão do clube, interna, dos seus dirigentes, de achar que tá bem, não tem problema. Eu vou defender esse meu funcionário, o que é louvável, tá? Vou defender o meu funcionário até o limite, até o máximo que puder ser feito, e vou manter ele aqui no meu grupo, porque eu não vejo nenhum impedimento legal apenas. Há um impedimento ético e moral, mas eu não me importo com essa situação. Ou eu tenho outra visão sobre impedimentos éticos e morais. E por isso ele vai continuar jogando pelo Flamengo. Dificilmente não estará na relação hoje. Você acha que dificilmente não? Eu acho que não. Acho que tem muita chance dele não estar. Porque a investigação andou um passo. Entendeu? Da outra vez que a gente mostrou mas aqui, a polícia não tinha achado nada. A nota do Flamengo veio depois que a investigação andou o passo. Vamos ver. Eu tenho minhas dúvidas. Eu fosse para chutar, porque agora é um chute, né? Eu chutaria que não. Não aparecerá. Vamos ver. Logo depois do título da Copa do Brasil, enquanto participava ao vivo do troca de passes, o Bruno Henrique se disse inocente. E, cara, eu tô tranquilo em relação a isso, com meus advogados, meu empresário, pessoa que estão aí nessa batalha comigo. Eu só peço que a justiça seja feita e separar o fora de campo com dentro de campo. Como eu falei ali agora, eu tenho uma pessoa que consegue me ajudar mentalmente, porque não é fácil, da forma que foi. Então, como eu falei, foi um cara que sempre tive a vida difícil, nunca foi fácil para mim. Eu cheguei aqui hoje com muita humildade, respeitando todo mundo, e assim vai ser daqui para frente, quando eu parar de jogar futebol. Só para ficar bem claro, se você afirma ser inocente do que está sendo acusado. Sim, com certeza. Sim, ele afirma ser inocente. Depois do jogo, que a gente falou, né? Teve a batida da Polícia Federal, inclusive no Ninho, na casa do Bruno Henrique, Isso, na Gávea. O Bruno Aí Henrique... já era para ter um afastamento, não teve. Então, foi uma operação de busca e apreensão apenas, era um passo muito inicial nesse caso todo, que a gente está contando, que avançou uma casa. Ele jogou com o Flamengo, jogou com o Felipe Luiz, no caso, Felipe Luiz como comandante, né, contra o Cruzeiro. E aí, o Felipe Luiz, em coletiva, explicou a situação do Bruno Henrique naquela ocasião. Vamos ouvir. Eu achei que a gente ia ouvir. Não, achei que a gente ia ouvir, porque eu tenho o texto aqui. Aí você está falando de novo para além. Besteira. Besteira. O Felipe Luiz disse que conversou com o Bruno Henrique e que o Bruno Henrique estava muito tranquilo. Não tem esse trecho. Tá? Tem não chama que não tem. Não tem ele falando. Isso, temos o trecho em texto. A transcrição. Ele fala que conversou com o Bruno Henrique pela manhã e que o Bruno Henrique estava muito tranquilo. Isso. Tá? Pela manhã. Falei com o Bruno quando acordei, ele estava muito tranquilo, sereno, porque ele sabe que é inocente. Isso foi o que o Felipe Luiz disse em coletiva.
Temos de respeitar a presunção de inocência. Dano muito grande para a imagem. Depois, pode ser que se arquive esse caso, como já se arquivou outra vez, e aí vai ser um dano irreparável. Vamos esperar resolver tudo. O Flamengo tem o interesse de resolver antes de ninguém. Temos confiança do Bruno, que é um cara íntegro, assim chama o Felipe Luiz, tá? Essa foi a resposta do treinador do Flamengo. Isso. Sobre o Bruno Henrique. Eu achei que a gente ouviria me você perder. acha que vai mudar a opinião dele hoje? Não, então, não é sobre isso. Naquela época, e eu entendo muito o que o Felipe Luiz traz aqui, Lofre, porque qualquer carimbo nesse sentido, sem uma investigação muito minuciosa, marca a carreira do cara pro resto da vida. Tá, mas você acha que ele não tem elementos? Até ali, não sei. Não, agora, não tem elementos? Por isso é que eu acho que hoje ele não aparece na relação. Tá, então você acha que hoje os elementos que a investigação colocou a gente acabou de ver vai em fazer com conversa. que o Felipe Luiz mude de ideia? Sim, acho. O Felipe Luiz. O Felipe Luiz. O Felipe Luiz. Se o Flamengo não mudou, né? Isso, porque o Flamengo ontem, depois de todos esses elementos, falou, tá tudo ok, pode continuar trabalhando. Se fosse para eu chutar, sendo o Felipe Luiz o treinador, eu chutaria que ele não será relacionado. Eu estou usando a palavra chute, gente, porque o Flamengo ainda não se posicionou oficialmente sobre os relacionados. Aposta, né? Apostaria aqui, Eu vai sabia que pegar você ia mal. fazer essa gracinha. Estou chutando pelo que o Felipe Luiz se apresenta como pessoa. Então, para mim, ele não relaciona porque a investigação andou. Aquela época, a gente não tinha esses indícios, não com a apuração da investigação agora. E isso é muito grave, Elofre, porque a reparação nunca tem o alcance do golpe. Nunca. Nunca. Então, você pode usar Mas, o mesmo assim, veículo, o mesmo espaço, a reparação nunca tem. Quando você tem uma pessoa que é investigada, o normal é que você... Olha, amanhã você não vem trabalhar. Na verdade é o que a gente espera. Por exemplo, foi o caso do City. Eu já dei esse exemplo aqui. Eu confio em você, tá tudo certo. Agora, por esses dias, vamos ficar aqui de canto esperando. Até para você se concentrar na sua defesa. Porque até vai rolar um foco muito em cima de você. Sim, mas eu entendo que o Felipe Luiz tenha conversado, pelo que ele mesmo contou, e o Bruno tendo se mostrado muito tranquilo, o Felipe achou que não tinha problema. Você entende assim também, Vini? Eu acho que naquela ocasião cabia mais essa ideia da presunção da inocência. Ainda não é que ela não valha para hoje, tá? Eu acho que vale também. Mas a partir do momento que a investigação avança e que surgem indícios mais fortes, e essas evidências indicam que o Bruno Henrique tem participação nisso, eu acho que, primeiro, a nota do Flamengo já deveria ter um outro tom. E acho que é de bom tom. Olha, você está com outras preocupações, você tem que responder aqui esses questionamentos. Acho que é de bom tom para todo mundo, tanto para o Flamengo, para os jogadores, para o Felipe e para você, Bruno Henrique, que você esteja fora dos próximos jogos, se concentrando na tua defesa. E aí, por isso que a grande dúvida é se ele vai ser relacionado ou não, mas eu acho que com esse avanço na investigação e com essa novidade, com essas provas que surgem, eu acho que, primeiro de tudo, a nota do Flamengo já tinha de ter um outro tom. Pois é, por isso é que eu separei. Não espero isso do Flamengo pela nota, mas do Felipe Luiz, sim. E eu quero dizer que esse não vai ser o último caso que a gente vai ter. Vão ser muitos mais casos como esse, enquanto a gente não resolver esse problema sério que está assombrando o futebol brasileiro, que tá todo mundo adorando porque está jorrando dinheiro. Mas é um problema muito sério, que é o de casas de apostas e dessas apostas que podem ser manipuladas. Uma aposta em vitória, derrota, empate, também pode ser manipulada, mas é muito difícil. Cartão, escanteio, tiro de meta, lateral, falta, isso aí vai ter gente fazendo o que quer. E esse é só um caso que foi descoberto. Pode ter certeza que tem outros rolando. Vini, muito obrigada por hoje. Até a volta. Um beijo. Beijo, bom descanso, um abraço para vocês. Como torcedor do Flamengo, a gente sempre espera que os nossos jogadores honrem o manto dentro e fora de campo. O Bruno Henrique é um ídolo recente, decisivo em títulos históricos, e essa notícia pega todo mundo de surpresa. A gente não está aqui para julgar antes da hora. Como o próprio clube disse, o princípio da presunção de inocência precisa ser respeitado. Mas, ao mesmo tempo, se algo for comprovado, tem que haver consequência. O Flamengo é muito maior do que qualquer jogador, e a gente precisa manter a imagem do clube limpa. O que mais queremos é foco no futebol, transparência e comprometimento, e que a verdade venha à tona o quanto antes. E aí, nação? O que vocês acharam dessa situação?
O nome do Bruno Henrique pesa demais na história recente do Mengão, mas essa acusação é séria. Comenta aqui embaixo a tua opinião, sempre com respeito, claro. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Mengão. Aqui é análise direta, com opinião de torcedor para torcedor. Valeu por acompanhar até o fim.